E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para a correção de um monte de atividade aí, porque na semana passada não teve vídeo, né? Bom, a gente vai começar com a correção das atividades complementares, parte 1, só que eu vou corrigir a primeira parte da parte 1, que naquele caderno que eu passei para vocês é o que está no semana 1, certo? Então vamos corrigir só essas questões. Questão 1. O calor e a temperatura são sinônimos? Não. Por quê? A temperatura, ela se refere ao grau de agitação das moléculas, certo? É a quantidade de energia que aquele corpo possui. Já o calor, ele se refere à troca de energia entre os corpos, né? Então você pode falar que o calor, ele se refere à troca de temperatura entre os corpos, né? Certo? Então, calor e temperatura não são sinônimos, beleza? Questão 2. A temperatura é uma grandeza física que mede o grau de agitação das moléculas. Isso aí é a resposta da 1. Né? E a 3, que é a última que nós vamos corrigir hoje. Dois termômetros, um na escala Celsius e o outro na escala Kelvin, foram colocados no mesmo fluido. Sabendo que a temperatura registrada na escala Celsius era de 40 graus Celsius, qual a temperatura marcada no termômetro em Kelvin? Se vocês lembrarem lá do texto e dos vídeos que eu passei para vocês, o zero Celsius, né, ele equivale a 273 Kelvin. Então, se está marcando 40 graus Celsius, é só você somar 273 ao 40, que dá 313 Kelvin. Tá? Kelvin a gente não usa grau. A gente vai usar grau para o Celsius e para o Fahrenheit. Mas para o Kelvin a gente não fala grau, não põe essa bolinha aqui, tá? Então é 40 graus Celsius, equivale a 313 Kelvin. Agora vamos para a atividade da semana 2 do PET 1. Questão 1, que não tem nada a ver com a atividade da semana passada. Aqui a gente muda completamente a matéria que a gente está estudando. A gente sai de temperatura e entra em ecossistemas. Tem que sair de física e entra em biologia. Questão 1. Observe o mapa da questão 1 da página 39 do PET 1, atividades da semana 2. Atividade da semana 2. A área indicada pela seta caracteriza-se por, letra C, uma rica biodiversidade, caracterizada pela presença de gramíneas, arbustos e árvores retorcidas. Então, se você olhar lá no mapa, você vai ver que está sendo indicado o Cerrado, né? Que pega ali o miolão do Brasil, né? Parte do centro-oeste, parte do sudeste e um pedacinho do nordeste. Questão 2. Observe e analise a charge da questão 2 da página 39 do PET 1. A crítica contida na charge visa principalmente a contradição entre o slogan e a falta de cuidado com a nossa floresta. Porque lá fala salve a Amazônia, mas eles estão cortando tudo, né? O que eles querem é dinheiro. Leia o trecho da reportagem abaixo. Tem um belo trecho de uma reportagem aí falando do aumento das queimadas na Amazônia em 2020. E pede para enumerar os prejuízos à fauna, à flora e à população decorrentes das queimadas na Amazônia. Olha, os prejuízos são incontáveis, são enormes, né? São enormes. Mas só para citar alguns prejuízos, você tem o prejuízo da qualidade do ar, porque aumenta a poluição. Você tem o prejuízo para extinção de espécies, morte de indivíduos, tanto da fauna, que são os animais, quanto da flora, que são as plantas. Né? Teve morte da população. Você tem redução dos recursos naturais. Você tem redução de fotossíntese. Você tem redução de água, de evaporação da água, né, que é a evapotranspiração das plantas, porque a floresta amazônica ela libera uma quantidade muito grande de vapor de água na atmosfera que faz chuvas num monte de lugar. E se você queima isso, você acaba com essas chuvas, né? Você reduz essas chuvas. E essa redução de chuva acaba reduzindo a quantidade de água disponível nos rios, né? Nas nascentes. E isso acaba reduzindo a quantidade de água que você tem para tomar, que você tem para
fazer as suas atividades em casa, essas coisas. Tá? Esses focos de incêndio provavelmente foram feitos para aumentar a área de cultivo ou de criação de gado. Só que se reduz a chuva, as plantas do cultivo também não crescem, né? Se reduz a chuva, o gado não tem água para tomar, não tem grama para comer, porque vai reduzir a produção, vai reduzir o crescimento dessas plantas, por causa da falta de chuva. Né? Então, os prejuízos são enormes, muita coisa. Né? Empobrecimento do solo, porque se você tira a vegetação natural da Amazônia, o solo fica pobre, o solo ficando pobre não cresce planta, né? Pode virar um deserto. A Amazônia pode virar um deserto. Se vocês pegarem a linha onde a Amazônia está, né, a latitude que a Amazônia está, que a floresta amazônica está, se você olhar nos outros continentes, vão ver que todos eles são deserto. Em todos os continentes, onde a Amazônia está, na mesma altura que a Amazônia está, que é perto da linha do Equador, nos outros continentes são deserto. Então aqui tem uma floresta. Se essa floresta começar a ser queimada e cortada, uma hora aquilo lá vai virar deserto. Se a Amazônia virar deserto, aqui onde a gente está vira deserto também, porque para de chover. Vai parar de chover. Não, desculpa, eu falei que a Amazônia está na mesma linha de deserto. Não, nós aqui estamos na mesma linha de deserto, tá? É isso mesmo. Então, aqui a nossa região seria a região de deserto. A gente não é um deserto por causa das chuvas, né, dos rios aéreos que vêm da Amazônia. E esses rios aéreos, eles podem acabar, né, se extinguir por causa de queimadas e desmatamento na Amazônia. Né? E aí a nossa região vira deserto, que teoricamente é a região mais rica do país, né, financeiramente, que é a região sudeste, sul e sudeste, né? Aqui pode virar deserto e acaba aí essa riqueza, né? Pessoal, muito obrigado por assistir a aula. Fiquem com Deus, fiquem em casa, se cuidem. Essa pandemia não é brincadeira, está cada dia morrendo mais gente, o número de mortes por dia está cada vez maior. Então, por favor, se cuidem. E se precisar sair, use máscara. Beleza? Até mais. Um abraço.